Oi, e aí, como estamos? Bora lá? Eu vou começar, tá? Depois o pessoal vai entrando, eu vou começar pra gente não perder tempo. Oi, Duda, bom dia, meu bem. Oi, Andriele. Todo mundo aí deve ter uma amiga grávida ou um grupo de gestante e vai mandando aí pra gente começar, tá certo? Hoje a gente vai falar do começo de tudo, né? Começo da gestação é uma bagaceira, porque até para quem estava esperando é um susto, né? A gente fica em choque, vamos dizer assim, né? Porque eu, quando descobri, eu passei 2 anos, para quem é novata por aqui, para quem é seguidora nova, eu passei 2 anos tentando engravidar e aí, finalmente, quando veio positivo, primeiro que eu não acreditava que era positivo, eu não sabia mais nem ler o teste de gravidez, não sabia mais de nada. E aí você fica doida e depois é que a ficha vai caindo, né? O tempo vai passando e a ficha vai caindo, mas é um desespero. E principalmente para quem tá grávida pela primeira vez, é um desespero maior ainda, porque é uma mistura de ansiedade, com medo, com desespero de não saber o que fazer. Mesmo para quem esperava, é um susto muito grande, né? E aí o que é que vai acontecer? A gente vai ficar perdida, não sabe por onde começar. É um mundo de coisa, para onde você se vira. É coisa de enxoval, é pré-natal, é mil e uma informação. E a gente fica louca, desesperada, sem saber nem por onde começar, né? A começar pelo exame de gravidez, que a gente faz de farmácia, aí depois vai fazer o beta, aí não sabe se o valor do beta tá adequado, e aí quando é que a gente faz a primeira ultrassom, e eu não sei, e por aí vai, né? Então é um monte de coisa para ser resolvida, é um monte de coisa para ser feita, e a gente fica louca no meio da guerra, sem saber de muita coisa. E aí por isso que eu resolvi fazer e abordar esse assunto nessa live, porque eu sei que tem muita gente que chega na gravidez, mesmo quando é uma gravidez planejada, mesmo quando é uma gravidez desejada, né? Chega e se sente completamente perdida, desnorteada no mundo, né? Então, por onde começar, né? Valéria, fiz o teste, tá positivo. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu não sei nem para onde vai. Tô mais perdida do que cego em tiroteio. E agora, o que é que eu faço? Primeiro, não tem o que fazer, tá grávida, ponto final, né? É se adaptar a esse fato. Tá grávida, tô grávida, né? E aí a primeira coisa que você vai resolver é, de cara, vou contar ou não vou contar, né? Quem é que vai saber a quem eu vou contar, né? E aí, muita gente não aguenta, né? E conta logo para todo mundo. E tem muita gente que espera, né? Porque a gente sabe que os 3 primeiros meses são os meses mais delicados, é o mês em que o bebê está se formando, está em pleno desenvolvimento, é o mês em que é o trimestre em que há mais risco de aborto, né? E aí muita gente prefere e opta por não contar, até por também não saber o sexo, né? E aí é a primeira providência que você vai ter que tomar, assim, de cara é isso, é contar ou não contar, né? E a quem eu vou contar. Se eu vou contar a quem? Vou contar a todo mundo, vou postar no Instagram, no Facebook, em tudo quanto é lugar, ou eu vou contar algumas pessoas e outras não, né? Então tudo isso são coisas que a gente vai ter que lidar de imediato. Depois, e o que é mais importante de tudo, no primeiro trimestre vou começar a procurar o profissional que vai me acompanhar, né? Vou começar a procurar o meu pré-natalista, o obstetra, enfim, né? Então, essa pessoa vai ter que existir de pronto. Por quê? Porque é importantíssimo que se inicie o pré-natal o mais breve possível, né? O que a gente considera mais importante numa gravidez de primeiro trimestre é iniciar o pré-natal o mais rápido possível. Tem muita gente que acha que não, que o pré-natal só deve iniciar depois dos 3 meses, se não tiver aborto. Não é assim, tá? O que a gente sabe, o que as evidências e o que é recomendado é iniciar o pré-natal o mais precocemente possível. Por quê? Porque se tiver qualquer condição ali naquela gestação que seja de perigo para a gestação, a gente consegue rastrear, tratar, encaminhar para um outro nível de atenção, né? Para que isso se resolva e a gestação continue. Ou seja, a gente precisa minimizar os riscos, né? Nesse primeiro trimestre. E aí o que é que acontece?
Acontece que não é fácil encontrar esse profissional. Para muita gente, eu sei que tem muita mulher que não tem opção, que realmente vai ali, até pela pandemia, até no SUS, né? Muita mulher ficou sem pré-natal no início da pandemia, porque os serviços foram suspensos, muita gente se afastou, né? Por conta do risco de adoecimento. E aí o que é que acontece? Acontece que é uma dificuldade muito palpável hoje em dia de você conseguir um profissional que você confie, um profissional que você consiga ter uma empatia com aquele profissional para que você entregue sua gestação. Você vai estar entregando sua gestação, você vai estar entregando muitas vezes o profissional que vai trazer o seu filho ao mundo, né? Eu sei que o parto quem faz é a mulher, a gente sabe, eu tô cansada de repetir isso, mas é o profissional que vai te guiar ali, né? E que você vai confiar para tirar todas as suas dúvidas e para te conduzir durante esse processo, principalmente se for a primeira gestação, né? Que a gente não sabe muito o que esperar, que o desconhecido é ainda mais assustador, né? E aí o que é que a gente vai fazer? Vai começar a procurar esse profissional. Hoje em dia é bastante difícil, principalmente para quem tem a questão do convênio, né? Não, eu vou procurar um obstetra pelo convênio para me acompanhar. Primeiro que convênio para quem quer parto normal é 90% ou mais de cesárea, a depender do local, né? Então, para você que quer um parto normal, o convênio é procurar uma agulha no palheiro, né? Primeiro que muitos profissionais que atendem por convênio, hoje em dia só querem fazer o pré-natal, não querem fazer o parto, né? Segundo que os poucos que fazem parto só fazem cesárea. Por quê? Porque eles não recebem do convênio para partejar, né? Então, muita mulher tem que recorrer aí, tem que ter um jogo de cintura para conseguir. Eu vou fazer como? Né? Eu vou fazer o pré-natal com o médico do convênio e vou parir no plantão, se eu quero parto normal. Então, essa estratégia, ela tem que começar a ser pensada nas primeiras semanas. Esse profissional, ele tem que começar a ser buscado logo que você tem o positivo. Você tem que começar a procurar informação, amigo, né? Porque geralmente amigos são pessoas que compartilham dos mesmos princípios que a gente. E aí, você vai realmente pegar informação. Eu acho que a única função aí onde o pitaco, ele é uma coisa positiva, porque aí você vai pedir informação da sua rede de apoio, da sua família, quem foi o obstetra da sua irmã, quem foi o obstetra da sua prima, e aí gostou, e aí como foi, como não foi, pegar referência, né? Então tudo isso tem que ser providenciado de imediato. Por quê? Porque eu preciso fazer a primeira consulta de pré-natal, ter o meu cartão de pré-natal o mais rápido possível, tá? Então, essa primeira consulta deve ser marcada tão logo que se descubra a gestação. E aí você pode, Valéria, mas aí se eu fizer a primeira consulta e não gostar, né? Que acontece muito, pode acontecer e para muitas mulheres acontece. Quantas mulheres não começam um pré-natal com um profissional e não tem empatia, não consegui confiar, não gostei, ele falou comigo de um jeito que eu não gostei, ou então achei muito frio na consulta, ou então não respondeu as minhas questões, não fez questão de responder minhas dúvidas, não quis falar sobre parto, né? Então, assim, ou então eu pedi a taxa de cesárea e eu não quero cesárea, eu quero parto normal, e eu vi que a taxa de cesárea do médico é de 95%. Então, eu vou trocar enquanto é tempo. Beleza, então, quanto mais cedo você começa, mais tempo você tem, né, para lidar com todas essas questões, com todos esses imprevistos. Gente, não é fácil, tá? Não é fácil começar esse pré-natal para muitas mulheres. E aí, é preciso que essa consulta seja feita, que vocês comecem a fazer os exames, né, os principais exames, é o principal, né, começar a fazer os principais exames, e tem uma coisa bem importante aí em relação ao exame, tá? Antes mesmo, para muitas mulheres, antes mesmo de ir para o obstetra, de ir para a primeira consulta de pré-natal, que fiz o teste de farmácia em casa, meu positivo foi através do teste de farmácia, que é o positivo da grande maioria das mulheres.
né? Tirando, assim, as mulheres que fazem acompanhamento de reprodução humana, que já são tentantes, ou que fizeram fertilização in vitro, que o médico já orienta a fazer direto o beta, você vai fazer um teste de farmácia em casa. E aí, apareceram os 2 tracinhos lá, positivo. E agora, o que é que eu faço, né? O que é que você vai fazer? Antes mesmo de marcar o pré-natal, você vai fazer um beta-HCG, né? Que é o exame de sangue, que é o exame que vai me dizer quão positivo é aquele teste de farmácia, tá? Porque o teste de farmácia, ele só vai te dizer se é positivo ou se é negativo. O que é que o beta-HCG vai dizer? O mais importante é fazer o beta-HCG quantitativo, tá? Porque o beta, ele também tem o qualitativo. Também pode vir assim, positivo e negativo. Mas quando vem positivo e negativo, eu não sei o quão positivo é aquele positivo, né? Pode ser um positivo que não está evoluindo, pode ser um positivo e aí depois baixar e a gente não saber. Então, assim, o importante é que foi fazer o beta, faça o beta quantitativo. O beta quantitativo é o que vai dar a quantidade exata do hormônio HCG no seu sangue. E aí, o que é que eu quero com essa quantidade de HCG? Eu quero saber as semanas de gestação? Não, eu não quero saber as semanas de gestação. HCG não me dá semana de gestação. O que a gente tem como parâmetro para o exame de sangue, para o HCG, é quando esse HCG estiver em 2000, eu vou correlacionar ele com um ultrassom. Então, fiz por exemplo, no meu primeiro beta, eu fiz o teste de farmácia em casa, deu positivo. Eu fui direto para o laboratório colher o beta. Colhi o beta, depois de 3 horas eu estava com um resultado de 117 na mão. Veja, meu beta estava 117. É um positivo? É um positivo, mas é extremamente baixo, tá? É um positivo de um embrião que está se implantando ainda na parede do útero, tá? Então, já é para correr para fazer ultrassom? Não, tá? É um positivo que daqui a 2 dias eu vou repetir novamente para ver se esse valor dobrou ou mais que dobrou. A cada 2 dias esse valor tem que mais que dobrar, tá? E aí, se for um beta-HCG quantitativo menor que 2000, a gente vai repetir esse beta até ele chegar nesse valor. Chegou nesse valor, o que é que a gente vai fazer? Vamos marcar a ultrassom, tá? Porque essa ultrassom, quando o beta-HCG está em 2000 ou mais, ela tem que me dar um saco gestacional na ultrassom. Valéria, precisa ver o embrião, precisa ver o batimento nessa ultrassom? Não necessariamente. Por exemplo, se você faz uma ultrassom com 5 semanas, não necessariamente você vai ver embrião e não necessariamente você vai ver batimento. Esse embrião e esse batimento geralmente é visto entre 6 e 7 semanas de gestação. Se você faz essa ultrassom antes, qual é a importância de fazer essa ultrassom antes? É importante principalmente para mulheres que já tiveram história de gestação nas trompas ou gestação ectópica, tá? Então, quando essa gestação é uma gestação que a gente sabe que tem um risco maior de gestação ectópica, é importante que já faça ela com essas 4 ou 5 semanas, para a gente saber o quê? Se a gente tá com um beta de 2000, fez essa ultrassom tá com um saco gestacional lá na parede do útero, significa que não é uma gravidez ectópica. Então, é única e exclusivamente para descartar a gravidez ectópica. Como não acontece, isso não acontece com a maioria das mulheres já descobre a gestação com um beta maior do que 2000, com a gestação ali de 5 semanas, 6 semanas, o que é que a gente orienta? Fazer o beta-HCG quantitativo e, dependendo do valor, já parte para a ultrassom, que muito provavelmente já vai dar embrião, né, saco gestacional, já vai mostrar o embriãozinho, já vai mostrar até batimento, tá? Essa ultrassom, que é feita aí entre 6 e 8 semanas, ela já nos guia em relação à idade gestacional, tá? Valéria, uma grande dúvida minha quando eu estava grávida era estabelecer esta bendita dessa idade gestacional. Porque até eu engravidar, eu não sabia contar essas malditas dessas semanas, que vocês só contam em semanas e eu só sei contar em meses, né? E aí, o que é que a gente vai fazer? Como é que se estabelece essa idade gestacional?
se estabelece a idade gestacional primeiro pela data da última menstruação, até a gente ter essa primeira ultrassom com idade gestacional, a gente trabalha com data de última menstruação. Só que vocês concordam que a gravidez não aconteceu durante o período da menstruação, né? Então, a gravidez ela ocorre mais ou menos no período fértil, que é ali mais ou menos entre 10 e 15 dias do ciclo. Então, a não ser que você saiba o dia exato que você engravidou, a gente não sabe ali, a gente sabe mais ou menos, né? E aí, a data da última menstruação é um guia, tá? E o que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular a idade gestacional com base na data da última menstruação. E depois dessa ultrassom, porque até 12 semanas, todos os fetos, eles têm mais ou menos a mesma estrutura. E as estruturas que vão aparecendo no feto até 12 semanas, elas acontecem e elas aparecem exatamente no mesmo período. Ou seja, com 4 semanas eu tenho isso, com 5 semanas eu tenho isso, com 6 semanas. Com 9 semanas eu tenho o cérebro já em formação. Então, cada estrutura dessa que vai aparecendo vai me dando informação de qual é a semana gestacional que esse bebê tá. E aí, essa ultrassom, por isso que uma ultrassom até 12, estourando 14 semanas, é muito precisa em relação à idade gestacional. Então, o que é que a gente faz? A gente pega essa ultrassom, compara essa idade gestacional da ultrassom com a idade gestacional da data da menstruação, tá? Se essa idade gestacional tiver uma diferença de 7 dias ou mais, por exemplo, pela data da menstruação eu tô com 5 semanas. Pela data da ultrassom, eu estou com 6 semanas e 2 dias. Ou seja, eu tenho 10 dias aí de diferença, ou 9 dias de diferença entre a ultrassom e a data da menstruação. E aí, Valéria, vai seguir quem? Né? Se essa data tiver diferença de 7 dias ou mais, eu vou seguir a ultrassom, tá? E não vou seguir mais a data da menstruação. Vai ser sempre, e o guia vai ser sempre a primeira ultrassom, porque é a mais fidedigna. Quanto maior o feto tá e mais desenvolvido, maior é a chance de erro de cálculo da idade gestacional. Então, o que vai valer para o cálculo dessa idade gestacional é a primeira ultrassom, tá? Ou a data da última menstruação, se tiver correspondente com a idade da primeira ultrassom, tá? Ficou claro isso? Então, é importante essa primeira consulta, esse pré-natal precoce, por conta dessas questões, definir idade gestacional, identificação de todos os riscos da gestação, solicitação dos primeiros exames, né? Então, existe muita coisa aí que é importante de ser feita o mais rápido possível, de pronto, assim que a gente descobre que está grávida, né? E quanto mais a gente adia essas coisas, mais a gente pode estar aumentando o risco de complicações que vão acontecer mais na frente da gestação. Então, vamos lá. Primeira coisa é definir. Vou dar a notícia da gestação a todo mundo? Não vou. Segunda coisa, procurar obstetra, que é uma saga, né? Procurar obstetra é uma saga da vida de todo mundo, porque... e para quem vai parir no SUS, realmente não tem o que fazer. Por quê? Porque hoje em dia, na grande maioria das cidades do Brasil... Meu Deus, Nina hoje tá demais, né? Nina! A grande maioria das mulheres das cidades do Brasil ainda não garante, né, a vinculação nem ao local que você vai parir. Quanto mais você saber o profissional que vai te acompanhar lá no parto, né? Então, o que é que acontece? Acontece que essa questão do obstetra é mais para quem vai ser atendida por convênio. No SUS, como é que vai funcionar? Vai funcionar que você vai fazer o pré-natal na unidade de referência para o local onde você mora, né? Que pode ser uma unidade básica de saúde, pode ser um posto de saúde da família, né? Pode ser uma policlínica de referência, dependendo da sua condição, se você é baixo risco ou alto risco. Isso também vai mudar, esse local vai mudar, e o parto vai ser com o plantão da maternidade de referência para o seu local, né? Lembrando que maternidade é porta aberta, né? Funciona em esquema de plantão. E aí o que vai acontecer é que entrou em trabalho de parto, você vai para dar entrada para o parto com o plantão de determinada maternidade. E aí vai depender se aquele plantão está lotado, se não está lotado. A gente sabe que a realidade hoje em dia da obstetrícia brasileira é bem difícil, né?
Então, a gente precisa, por isso, a gente precisa, eu falo tanto em conhecer o sistema, em saber como é que o sistema funciona, porque na hora de parir, realmente tem que ir munida de muita informação, principalmente se você vai parir com o plantão, tá? E aí, é importante que essa pessoa que vai fazer o seu pré-natal, né, é importantíssimo que essa pessoa, você tenha acesso a essa pessoa de alguma forma, né, que você confie nessa pessoa, porque o que essa pessoa vai te dizer é o que você vai seguir. Então, se você não confia, não adianta, né? É importante que você esteja disposta também a seguir as orientações, porque não adianta você chegar na consulta de pré-natal, eu conversar 1 hora com você, feito eu converso, dar todas as orientações e você dar as costas e entrar no ouvido e sair no outro, né? Então, assim, realmente, eu mesmo, assim, você me vê plena aqui, né? Mas no consultório, muitas vezes eu tenho que realmente conversar seriamente, assim, ser braba mesmo. Por quê? Porque eu preciso que vocês sigam, porque não adianta, né? Eu tá falando e você não seguir. E assim, é uma coisa que depende de você. Eu estou ali para apoiar, né? Para guiar ali o processo também junto com você, mas eu preciso que vocês sigam, né? Se a mulher não está disposta a fazer, não adianta, tá? Então, assim, você precisa de todas essas orientações, o profissional tem que te dar essas orientações desde a primeira consulta. É preciso que esse profissional esteja disposto a tirar todas as suas dúvidas, a estar disponível para te esclarecer todas as suas questões, né? E acima de tudo, sem julgamento e sem querer impor, né, a vontade do profissional. É o que eu sempre digo, eu estou aqui para dar informação a vocês. A decisão vai ser única e exclusivamente sua e do seu parceiro, enfim, e de quem você confiar para tomar essa decisão. Aqui a gente dá informação. O que você vai fazer com a informação, aí a gente não pode interferir, tá? Eu tô te dizendo que, vamos lá, no enxoval, eu te oriento a comprar, sei lá, três bores de tal idade. Você quer comprar 10? Compre 10. Você tá com dinheiro para comprar 10? Compre 10. Faça a sua vontade, tá? Então, assim, é questão de realmente você ter um profissional que você confie para te dar as informações necessárias para que você tome suas decisões, certo? Então, a busca por esse profissional nem sempre é fácil. E isso tem que ser iniciado assim que se descobre a gestação. Só para resumir, tá? Outra providência a ser tomada. Vou fazer o pré-natal particular, vou fazer no convênio, vou fazer no SUS, ou então eu tenho convênio, mas eu quero parir normal e eu sei que no convênio a minha chance de parir normal é muito baixa, porque o convênio é altamente cesarista. O meu convênio, os médicos do meu convênio têm uma taxa de cesariana de 95% a 98%. Eu vou fazer o pré-natal no convênio e vou parir no SUS, né? Existem várias estratégias e realmente isso tem que ser pensado desde o início. Porque se você não inicia esses projetos, você não organiza tudo, lá na frente vai ser um fator de estresse elevadíssimo para você. E lá na frente é justamente quando você não pode ter estresse. Na verdade, a gente não deveria ter estresse em nenhum momento da gestação. Mas a gente precisa organizar essas coisas desde o início para que não vire um rolo compressor e lá na frente, quando a gente começar a programar o restante das coisas, quando vier questão de enxoval realmente, quando vierem outras demandas que a gente não tem controle, né, que podem surgir lá na frente, a gente não está com tudo para fazer e deixar tudo para o terceiro trimestre, quando já está cansada, quando a barriga está pesada, quando a gente não aguenta mais dar uma caminhada, que fica morrendo, se acabando. Então, tem algumas coisas que têm que ser cuidadas nesse primeiro trimestre, que têm que ser resolvidas nesse primeiro trimestre, para que a gente não fique perdida, né, e desesperada lá na frente, tá? Escolham se vocês querem o pré-natal, se for fazer no convênio, eu quero com homem, eu quero com mulher, se vai ser, visitem não, a visita ainda não, mas assim, quais as maternidades que eu vou ter direito de quais são, onde como é o protocolo de cada maternidade, tem que começar a pensar nessas coisas. Por quê? Porque a gente acha que 9 meses é muito tempo, e 9 meses não dá pra
Nada. Quando a gente vê, tá com o bucho pelas goelas, não aguenta mais fazer nada e tem um mundo de coisa para fazer. Fora que partos prematuros acontecem, né? Não são a maioria, mas acontecem. E aí, se acontecer, né? Então, o ideal é se organizar desde cedo para evitar surpresas e fatores de estresse lá no final, tá? Valéria, e em relação às consultas de pré-natal, como é que vai ser e tal? Consulta mensal, se sua gestação não é uma gestação de alto risco, não impõe uma consulta mais frequente, são consultas mensais até os 8 meses, dos 8 para os 9 meses são consultas quinzenais e nas últimas semanas até o bebê nascer, das 37 até o bebê nascer, são consultas semanais, tá? Veja, você vai ver esse profissional toda semana. Imagina se isso for um saco, se você não gostar do profissional. Eu tenho uma amiga que fez o pré-natal com uma profissional, e ela ia parir no plantão, porque essa profissional já foi dizendo de cara também que não garantia o parto e que quando ela entrasse em trabalho de parto, era o profissional da equipe que tivesse lá e tal, e aí ela resolveu que ia parir no plantão porque achava que essa médica ia induzir ela a um parto que ela não queria. E ela não gostava da profissional, ela não tinha muita confiança, ela não batia, a energia não batia, a empatia não batia. Quando não bate, quando o santo da gente não bate com outra pessoa. E aí o que era que acontecia? Toda vez que ela ia pra Natal, ai que saco, vou encontrar aquela mulher, vou ter que ir para Natal porque ela vai pedir meus exames. Enfim, é um saco. Né? Qual é a lembrança boa que você vai ter dessa gestação, desse pré-natal, desse acompanhamento? Não vai. Porque toda vez que tu for pra consulta, ai que saco, ai que saco, ai que saco. Não dá pra ser assim, né, minha gente? Então, assim, mudem. Não gostou? Muda. Não é casamento, né? Pré-natalista não é casado com você. Então, você pode mudar, tá? Valéria, em relação a enxoval, o que é que eu tenho que pensar nos primeiros 3 meses? Nada em relação à compra, né? Em relação a comprar enxoval, nada. Apenas planejamento. O que é que você vai fazer em relação ao enxoval? Você vai planejar. Inclusive, para as meninas do Mãe Sem Dúvida, a gente tem um módulo inteiro falando só de enxoval. E aí, uma das aulas desse módulo é justamente sobre esse planejamento financeiro. Como é que eu me planejo financeiramente, o que é que eu tenho que pensar financeiramente falando, para não extrapolar meu orçamento, para que meu bebê já não nasça comigo já endividada, né? Então, essa questão do orçamento para um enxoval é muito importante, e é importante que esse planejamento, se ele não vinha sendo feito ainda antes dessa gravidez acontecer, ele comece a ser feito assim que esse positivo vier, né? Por quê? Porque tem gente que engravida, não estava planejando, não estava esperando, foi no susto. Então, primeiro deixa a poeira baixar, planeja, vê o que é que vai fazer. Tem que organizar a lista primeiro, tá? Não saiam comprando feito umas loucas desesperadas para depois chegar, aí eu tenho 50 mil coisas disso aqui, e isso aqui que eu precisava, eu não tenho nada. Eu tenho 30 bolas de recém-nascido e tenho 5 de 6 meses. Não façam isso, tá? Primeiro se planejem financeiramente, depois vem a lista de enxoval e, por último, as compras, tá? Então, tem que ter planejamento, porque senão gasta o dinheiro todinho em coisa que não vai precisar, ou então comprando só uma parte das coisas, e aí quando vem a outra parte, cadê o dinheiro, né? Agora, em relação a quarto, a enxoval, a essa parte prática da maternidade, uma coisa que vocês têm que pensar, se forem fazer no primeiro trimestre, eu vou precisar fazer alguma reforma, eu vou precisar mexer em alguma coisa ali, daquele ambiente, onde vai ser o quarto desse bebê. Então, se for mexer com reforma, se for quebrar parede, se for fazer coisa, botar gesso, fazer qualquer coisa, realmente tem que começar logo. Tem que começar a pensar o mais rápido possível. Por quê? Porque obra é obra, né? Obra é coisa do demo. Eu não desejo obra a ninguém, nem ao meu pior inimigo. Então, tem que começar a pensar se for fazer obra, tá? Resolvi que vou fazer. Porque é meu primeiro filho, eu quero fazer o quarto do jeito que eu esperei esse tempo todo, eu quero fazer... Eu sonhei com o teto rebaixado, assim, assado, eu quero botar um papel de parede e tem que ajeitar a parede, tem que rebocar, enfim...
O que for ser feito de reforma precisa ser feito de imediato, tá? Porque senão vai chegar lá em 20 semanas, a reforma não vai estar pronta, aí vou comprar os móveis. Os móveis demoram 3 meses. E aí quando chega, vem uma avaria, tem que devolver. E aí? Você vai fazer o quê? Né? Desespero, estresse, choro, né? Porque a gente chora por tudo quando tá grávida. E aí vem a confusão pra cima da gente, tá? Então, se for fazer reforma, começar do primeiro trimestre realmente, tá? E aí, Valéria, fiz ultrassom, fiz a primeira ultrassom, as primeiras informações, né? São as primeiras informações da gravidez. Tem um bebê só, né? Que é muito importante. É muito importante essa informação. É um só, ou são 2, ou são 3, né? Enfim, eu fico imaginando o susto de você chegar achando que é um e a pessoa olhar pra você e dizer, não, peraí, tem mais um saco gestacional aqui, ó, são 2. Eu acho que eu desmaiava, minha gente. Eu acho que eu desmaiava. Susto miserável, né? Enfim, com esses primeiros exames, com essa primeira ultrassom, né, vem essas primeiras informações da gestação, né? Vem o feto único e aí você vai também ter que tomar outras providências. Eu vou querer saber esse sexo de imediato, eu vou querer fazer sexagem fetal, saber esse sexo ali com 8 semanas, com 10 semanas. Eu vou querer fazer chá revelação. Esse dinheiro tá no meu orçamento desse chá revelação, né? Tudo isso são coisas que a gente vai definir nesse primeiro trimestre, que a gente vai ter que pensar e resolver, né? Em relação a essa gestação, tá? Outra questão importante, licença maternidade. Onde eu trabalho, vão me dar licença maternidade. A minha licença maternidade vai ser de quantos meses? SLT são 4 meses, SLT mas já dá 6 meses, sou funcionária pública e tenho 6 meses, né? Eu já vinha me programando para essa gestação, eu já tinha férias também, né? Como vai ser a licença desse pai? Esse pai vai ter férias para juntar com a licença paternidade, né? Então, tudo isso tem que ser pensado já de início. Daqui para o bebê nascer, eu posso juntar férias, né? Eu posso juntar alguma folga que eu tenha. Então, tem que ir pensando nisso. Eu tive o grandíssimo e enorme privilégio de conseguir uma licença maternidade grande, porque eu sou funcionária pública, né, e eu já tenho de cara 6 meses de licença maternidade, que já é um privilégio, coisa que a maioria das mulheres não tem, né, e que é totalmente incompatível com a nossa política de aleitamento materno, porque a OMS, né, o Ministério da Saúde, prega um aleitamento materno exclusivo de 6 meses. E aí, como é que eu vou manter um aleitamento materno exclusivo de 6 meses se eu só tenho 4 meses de licença maternidade, né? Então, tem que ser pensado em todas essas questões. Se eu vou voltar ao trabalho com 4 meses do bebê, com 5 meses do bebê, eu vou querer amamentar, né? Então, são questões assim que a gente pode ter um certo controle e que a gente pode ter uma certa organização já desde o início, para que isso não tenha que ser pensado lá no final ou depois que o bebê nasce, né? Que aí já vai ser outra avalanche de coisa, tá? Então, é muito importante que essas questões comecem a ser pensadas, comecem a ser estruturadas, né? E você vá vendo o que é que vai ser feito, vá vendo e vá executando, tá? Então, na minha licença maternidade, por exemplo, eu tinha a licença maternidade de 6 meses e eu tinha 2 meses de licença prêmio, que é um outro benefício que eu tinha como funcionário público, e como eu me programei para engravidar por 2 anos e não consegui, eu tinha 2 férias dentro, porque a partir do momento que eu decidi engravidar, eu comecei a juntar férias. E aí o que foi que eu fiz? Eu gastei 1 mês na gestação, porque eu optei, né, por ter esse mês, por ter esse descanso no meio da gestação, até para me organizar melhor e para descansar mesmo. E eu resolvi viajar, enfim. Então, você pode ver isso, pode dividir esse tempo. Eu vou querer viajar na gravidez. Enfim, agora eu sei que para muita gente isso não o ideal é que realmente não viaje, que faça quarentena, mas assim, que se organize esse tempo, como é que vai ser esse tempo de licença maternidade. E aí eu fiquei, de um dos meus empregos, eu fiquei
9 meses fora, né? Graças a Deus eu consegui fazer, inclusive, a introdução alimentar, fiz transição com a babá, fiz tudo direitinho. Mas, assim, isso é um privilégio que raríssimas de nós temos, né? A realidade, o calo é mais embaixo, aí o buraco é mais embaixo, né? A realidade é outra, para a grande maioria da gente. Então, bora lá. E a primeira consulta de pré-natal, Valéria, vamos lá, como é que é isso aí? Como é esse pré-natal, né? É uma outra questão que a gente, principalmente para quem é mãe de primeira viagem, como é que é essa consulta de pré-natal, o que é que eu tenho que levar, o que é que eu tenho que fazer, né? Basicamente, você vai levar o que você já tem de exame, né? Se você tem o beta positivo, vai levar, mesmo sendo o qualitativo. Mas o ideal é que seja o quantitativo, você vai levar o quantitativo. Se já fez essa ultrassom, já viu o embrião, já viu o batimento, vai levar a ultrassom também, vai levar seus documentos, né? E é importantíssimo que vocês já levem para a primeira consulta de pré-natal o cartão de vacinação de vocês. Valéria, mas eu só tenho o meu cartão de vacinação da infância. Leva o cartão de vacinação da infância. Valéria, mas eu não tenho mais o da infância, só tenho o de adulto. Leva o cartão de vacinação de adulto. Tá? Então, é importantíssimo que leve o cartão de vacinação para a primeira consulta de pré-natal, porque existe um calendário de vacinação para a gestante, né, específico, que tem que ser feito. E aí é com base nisso que a gente vai começar a organizar esse seu calendário, com base no seu cartão de vacina, tanto no da infância quanto no atual, tá? Então, não esqueçam dessa questão do cartão de vacinação. E aí, Valéria, o que é feito nessa consulta? O que é que a gente aborda na primeira consulta de pré-natal? Primeira consulta de pré-natal, ela tem que ser obrigatoriamente muito demorada e longa. Por quê? Primeiro, porque a gente vai ouvir vocês. Primeira consulta de pré-natal é aquela que você vai me contar toda a sua história em relação à saúde, em relação à história obstétrica. A gente vai falar sobre doenças presentes na sua família, histórico de doença do seu pai, da sua mãe, se já engravidou alguma vez, se já teve aborto, se já teve parto, quantos partos, se já fez alguma cirurgia, se tem alguma doença, se já tomou remédio, enfim, são muitas questões a serem investigadas, é todo um histórico que vai ser colhido nessa primeira consulta de pré-natal e é importante que vocês tenham, assim, algumas informações em relação a isso. Então, é importante para vocês saberem como é que foi a infância de vocês, se vocês têm alguma doença, ou se já tiveram, se já fez alguma cirurgia no útero, nos ovários. Enfim, é importante saber, tá? Para que forneçam as informações o mais fidedignas possíveis para o profissional que vai fazer esse pré-natal. Tá? Uma outra questão que é tratada, né, na primeira consulta de pré-natal, geralmente se recomenda vamos dizer assim, uma farmacinha específica para a gestante, né? Primeiro as vitaminas, né, e as suplementações. Inicialmente se faz a suplementação do ácido fólico nos primeiros 3 meses, que pode ser o ácido fólico, pode ser o metilfolato, que é a forma vamos dizer assim, já o ácido fólico quebrado, vamos dizer assim, na forma que é mais absorvível pelo corpo, tá? Então, é importantíssimo que se inicie o ácido fólico, porque ele participa ativamente da prevenção de defeitos do tubo neural, que nada mais é do que fechamento do tubo da coluna do bebê, tá? Para que o bebê não nasça com a coluna exposta. Então, esse ácido fólico é importantíssimo nos primeiros 3 meses. Para quem já se programava, já era tentante, já fez consulta pré-concepcional, é melhor, porque essa paciente provavelmente já estava fazendo uso do ácido fólico. Iniciar a suplementação de ferro, principalmente se vocês contam que tem um histórico de anemia, que já tratavam anemia, enfim, começar a suplementação de ferro e depois vai começar a suplementação de outros compostos de acordo com o resultado dos primeiros exames, polivitamínico, vitamina D e por aí vai, tá? Em relação às medicações, né? Geralmente, no primeiro trimestre, uma coisa que é bastante presente é o enjoo, a náusea, né? E é muito comum também sentir cólica,
né? Por quê? Porque o bebê está crescendo, se desenvolvendo dentro de um útero que era do tamanho do seu punho, né? O seu útero não grávido é do tamanho do punho, ele é pequenininho, né? E à medida que esse feto vai se desenvolvendo ali dentro, esse útero vai crescendo, vai esticando, e as estruturas ao redor do útero, né? A gente tem ligamento, a gente tem um bocado de coisa, elas também vão sendo tensionadas, e aí isso aí causa uma certa cólica, né? Causam as cólicas ali passageiras, você sente a cólica, depois a cólica passa, depois volta, né? Então é comum demais sentir cólica nos primeiros 3 meses, e a gente também costuma passar. Quando a mulher costuma ter esse desconforto com mais frequência, é normal que o médico passe um medicamento, né, que a gente chama de antiespasmódico para essas cólicas, né? É comum que o médico passe também um remédio para enjoo, né, para náusea, principalmente quando você está vomitando, né? Porque geralmente quando é só a náusea, dá para administrar ali com bebida gelada, com gengibre, né? Com alguma coisinha ali com a comida mais seca, com quebrar o jejum logo cedo, antes de tomar café da manhã, para melhorar a hipoglicemia, enfim, né? Quando é só a náusea, dá para contornar sem a medicação, mas quando começa a vomitar, que inclusive tem risco de desidratação, né, de perda de sódio, de potássio, é importante tomar a medicação. E aí geralmente se orienta qual é a medicação que pode tomar, tanto para cólica quanto para enjoo, né? E para dor, né? Principalmente para quem é como eu, que tem enxaqueca crônica, e aí a enxaqueca tende a piorar, né? Tem toda a questão hormonal da gravidez que faz a enxaqueca piorar no primeiro trimestre. E aí é importante que já se deem todas essas orientações em relação a essas medicações. Para dor, para febre, para cólica, para enjoo e por aí vai, tá? E aí os exames, Valéria, o que é que eu vou ter que fazer de exame, né, nessa primeira consulta, nesses primeiros 3 meses, né? Se já fez uma ultrassom, né, ali entre 6 e 8 semanas, beleza, a gente já viu que tem um saco gestacional, a gente já viu que tem um embrião e a gente já viu que esse embrião tem batimento, né? E aí o que é que a gente vai ver de ultrassom? Só vai ter ultrassom agora no final desse primeiro trimestre, lá para 12 semanas, que é o ultrassom morfológico de primeiro trimestre, que é o que vai fazer rastreio das síndromes, né? Que é aquele famoso que a gente vai ver a translucência nucal, vai ver o ossinho nasal do bebê, né? Vai rastrear síndromes, especialmente a síndrome de Down, né? Que é a trissomia do cromossomo 21. E aí, nessa morfológica de primeiro trimestre, eu sei que muitas mulheres não têm acesso, porque em muitos locais o SUS nem fornece ultrassom com Doppler, né? Apesar de o Ministério da Saúde dizer que pelo menos uma das ultrassons da gestação tem que ser com Doppler. Mas muitos lugares não conseguem cumprir, principalmente para as mulheres que fazem pré-natal no SUS, né? Mas o ideal era que esse primeiro ultrassom já fosse feito com Doppler, né? Principalmente para as mulheres que já têm história de pré-eclâmpsia em gestação anterior. Por quê? O que é que o Doppler faz, né? O que é esse danado desse Doppler? É ultrassom colorida? Tem muita gestante que chega. Esse Doppler é ultrassom colorida, né? Eu digo, não é ultrassom 3D, 4D, 5D colorida, não. O Doppler é uma função do ultrassom que vê a pressão dentro das artérias do útero, que vê a pressão do sangue que está indo lá para a placenta, que está indo lá para o cordão umbilical do bebê, para saber se esse sangue está tendo muita resistência de passagem. Quando esse sangue tem muita resistência de passagem, ou seja, tem uma pressão aumentada ali dentro, a gente diz que essa mulher tem um risco aumentado para ter uma pré-eclâmpsia lá no segundo, terceiro trimestre. Tá? Então, isso aí já é um preditor do que a gente vai encontrar lá na frente. E aí, quando esse rastreio já dá positivo no primeiro trimestre, o que é que a gente tem que fazer? Começar a prevenção desse risco, diminuir esse risco para que essa mulher, mesmo que ela vá apresentar uma pré-eclâmpsia aí, ela apresente uma pré-eclâmpsia mais tarde, né? Porque quando a gente faz a profilaxia da pré-eclâmpsia, quando a gente faz o AS, quando a gente faz o cálcio, a gente ganha aí umas 4 semanas lá para frente. Então, de 32 para 36 semanas, por exemplo, é uma diferença enorme para o feto, né? Então, esses exames são importantíssimos e essa primeira ultrassom ali, entre 12 e 14 semanas, ela é extremamente importante e já deveria ser com o Doppler, tá?
Porém, a gente sabe que muitas mulheres ainda não têm acesso a esse recurso. Além de ultrassom, vão ser pedidos os exames de rotina de primeira consulta. Exame de sangue, hemograma, glicemia de jejum, que é outro exame importantíssimo para saber se você já tinha uma resistência à insulina, para saber se você já tinha uma predisposição à diabetes gestacional. Uma primeira glicemia de jejum de 92 ou mais já me dá o diagnóstico de um diabetes gestacional. Por quê? Porque é prego batido e ponta virada que lá no segundo trimestre você vai fazer diabetes gestacional, tá? Então, a gente já tem protocolo estabelecido para isso. Então, vai ser pedido hemograma, glicemia de jejum, exame de rastreio de urina, que é extremamente importante, com o sumário, com a urocultura. Todas as sorologias, tá? HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, tá? Rubéola, tem muita gente que pede. Aí tem algumas que vão variar de profissional para profissional. Porque tem umas que, assim, as evidências dizem que não precisa pedir porque não adianta de nada. O prognóstico é o mesmo, então não interfere em nada na conduta. Por exemplo, citomegalovírus. Citomegalovírus é uma sorologia que a gente não pede porque as evidências dizem que não tem, independente se der positivo, se der negativo, não tem o que fazer, tá? Então, toxoplasmose, né, é importante. E essas outras que eu já falei, tá? Então, os exames básicos de sangue, de urina, as sorologias e ultrassom morfológica com 12 semanas. É basicamente isso que você vai fazer no primeiro trimestre, tá? Bora lá. E aí, a gente começa com as orientações gerais. Nessa primeira consulta, veja o tamanho dessa primeira consulta, né? A gente vai para as orientações gerais e aí fala de cuidado com a pele, e você tem que ter um combo, né? A gente orienta o repelente, orienta o protetor solar, orienta o hidratante, né? Pelo menos esse combo aí tem que ter. Por quê? Porque a gente sabe que as alterações hormonais da gestação, minhas alunas todas já sabem, tudo decor e salteado, porque tem sistema por sistema, no Mãe Sem Dúvida tem sistema por sistema, todas as alterações que ocorrem no corpo, tá? De pele a sistema circulatório, a ossos e articulações, tudo eu falo sobre todas essas alterações para vocês entenderem o que é fisiológico da gestação e o que não é, tá? E aí o que é que acontece? No quesito pele, a gente tem que ter um cuidado mínimo para que a gente não termine com o rosto feito duas bolas pretas aqui de melasma, né, que a gente sabe que é uma tendência muito grande a fazer na gestação por conta da questão hormonal, e a gente sabe que são manchas de difícil tratamento, né? A estria não tem nada que evite, mas tem como prevenir que ela se agrave, né? Mesmo quando elas aparecem, a gente tem como minimizar, tá? E é isso que a gente trabalha para ser feito, para que mesmo que as estrias apareçam, elas não sejam em grande intensidade, certo? E aí a gente fala de todas as orientações com a pele, a gente fala das questões nutricionais, do ganho de peso, né? Minimamente dá uma orientação à gestante de quanto tem que ser ganho, né? Se você é uma gestante mais enxutinha, mais magrinha, você tem uma margem maior aí de ganho de peso para a gente trabalhar. Se você é uma gestante que já chegou com sobrepeso, com obesidade ao pré-natal, você não vai fazer dieta de forma alguma, mas a gente vai ter que fazer uma reeducação alimentar, né? A gente vai ter que reaprender o que comer, né? Para que não se aumente tanto o risco que já existe, né? Porque para gestante obesa com sobrepeso, o risco de diabetes gestacional é maior, o risco de uma hipertensão é maior. Então, a gente tem que trabalhar sempre minimizando os riscos. E aí, vocês vão ter as orientações nutricionais, não é hora de comer por 2, né? Tem muita mulher que perde... Essa semana, eu fiz um pré-natal de uma adolescente, de uma gestante minha adolescente, e ela se achou no direito de ganhar 3,5 kg em um mês com 20 semanas. Vejam, que coisa linda. Eu disse, ei moça, que é isso? Aí o pai tava com ela na consulta, entregou tudo, contou, fez a cama dela, e aí a gente teve uma conversa bem franca, e vamos ver o que é que vai dar na próxima consulta. E aí,
assim, importantíssimo a parte nutricional, a parte de alimentação e todas essas orientações, porque a gente precisa que vocês saiam dessa consulta entendendo a importância da alimentação na constituição do bebê de vocês. Vocês estão construindo uma casinha ali, tijolinho por tijolinho. Então, o bebê, se a gente pensar, fizer uma analogia com uma construção de uma casa, a gente está construindo ali tijolinho por tijolinho. Então, não é quanto você come, é o que você come. Então, eu preciso dar nutriente para essa criança, para que ela seja bem formada e para que ela seja saudável e tenha uma composição genética saudável até a vida adulta, para que ele não seja um adulto com risco aumentado para hipertensão, para diabetes, para infarto, para obesidade, para todas essas doenças que a gente vê hoje as pessoas tendo. Por quê? Porque não se tinha uma orientação adequada em relação à alimentação antigamente, né? Então, a gente precisa reverter isso, e a gente reverte essa realidade cuidando dos nossos filhos, e não é depois que eles nascem, é desde antes de engravidar, né? Então, eu tenho uma live aqui no perfil que fala sobre isso, tá? Se vocês quiserem consultar, e é bem específica sobre alimentação também. Então, uma outra questão relacionada à alimentação no primeiro trimestre é: muitas mulheres perdem peso no primeiro trimestre por conta da náusea e do enjoo, né? É muito comum perder peso. E aí, quando não é uma perda de peso significativa para a saúde daquela mulher, assim, não tem repercussão no bebê. Mas se ela vomita o dia inteiro, se ela tem uma condição que a gente chama de hiperêmese gravídica, e está perdendo um peso muito grande, que está interferindo inclusive no desenvolvimento do bebê, aí medidas têm que ser tomadas, né? Entrar com medicação e às vezes tem que internar mesmo, porque para que isso não interfira no desenvolvimento da gestação, tá? Mas para a grande maioria das mulheres, essa perda de peso inicial dos 3 primeiros meses, por conta de náusea, de enjoo, ela não repercute, tá? Não tem consequências para o bebê, falando em bom português, tá? Mulher, Babi, tu é exemplo. Eu não sei por que tu gosta de se amostrar aqui, né? Falar da tua gravidez, que foi ótima. Arrasou. 6 quilos. Eu também. Eu tive diabetes gestacional, né? Então, o meu medo de ir pra faca de cara, eu fazia dieta assim, não entenda o dieta como dieta restritiva. Eu fazia a dieta para o diabetes gestacional, né? Só comia o que eu podia comer, na quantidade que eu podia comer, para que minha glicemia não alterasse. Então, eu só engordei 7 quilos no total, né? Hoje em dia, assim, eu vejo que eu podia ter engordado até um pouquinho mais. Mas, assim, o medo era tanto de ter alguma complicação no final, que eu fiz tudo como manda o figurino. Eu ia toda semana pra Nutri, me pesava, era todo um caqueado. Foi fácil não, mas cheguei no meu objetivo, consegui. Eu sou tinhosa, triste do que eu botar na minha cabeça. Eu faço. Bora lá. E aí nessa consulta também, o que é preciso a gente falar, né? O que é preciso ser feito? É preciso que vocês sejam examinadas da cabeça aos pés. É a primeira consulta, muitas vezes é o primeiro contato da mulher com aquele profissional, e é preciso que aquele profissional examine, né? Fazer uma ausculta, examinar as mamas, coisa, né? Perguntar se o mamilo é protruso, se você tem bico, se já amamentou alguma vez, amamentou quanto tempo, né? Tudo isso tem que ser visto também. Em relação a barriga, geralmente, quando você tá com menos de 12 semanas, a gente não consegue nem medir o fundo do útero, nem fazer a ausculta do coração do bebê em consultório. Por quê? Porque o útero, até 14 semanas mais ou menos, ele tá dentro da parte óssea, ele tá dentro da pelve, dentro da bacia. E aí, quando ele tá aqui dentro da bacia, a gente não consegue... Lá vou eu derramar café aqui. A gente não consegue palpar esse útero e, consequentemente, não consegue auscultar o coração do bebê. Mais de 12, se for magrinha, com 12, 13 semanas eu já consigo auscultar. E as demais lá para as 14 semanas, tá? Então, na primeira consulta, geralmente não dá para fazer essa ausculta, mas aí a partir da segunda consulta já dá para fazer. Que aí, dependendo de quando você começa o pré-natal, vai ser no primeiro trimestre ainda, né? Pressão arterial, importantíssimo que seja visto, né? Porque
A gente precisa ter um controle rígido da pressão no pré-natal e é importante que a gente afira desde as primeiras consultas, porque a gente vai formando uma curva de pressão ao longo do pré-natal, né? Se aquela mulher começou com uma pressão de 9/6 e chegou com 30 semanas em 12/8, já é uma pressão para mim que eu já considero alta, já é uma pressão limítrofe, sabe? Já vou me preocupar, porque eu sei que aquela mulher, muitíssimo provavelmente, vai ter uma pré-eclâmpsia ali, no final da gestação. Então, a gente vai monitorando essa pressão com o passar dos meses. E aí, se eu não afiro lá no começo, eu não tenho um parâmetro inicial para comparar. Então, a pressão arterial é um dos principais quesitos, tá? Você vai ser pesada, a altura vai ser aferida, porque a gente precisa calcular o índice de massa corpórea para ver a questão do ganho de peso, para ver se você tá uma pessoa com obesidade, com sobrepeso, com baixo peso, né? Vai ser aferida a pressão arterial, vai ser feita uma ausculta, se não for examinada a mama, mas vai ser questionada em relação à mama, se tem mamilo protruso, se já amamentou, se já teve algum nódulo na mama, já precisou fazer alguma punção, se já fez cirurgia de redução, se já fez cirurgia de silicone, já botou prótese, né? Enfim, todas essas questões vão ser conversadas nessa primeira consulta. Vejam quão longo é esse e importante esse primeiro encontro, né? E aí vão vir as queixas de vocês, e aí a depender das queixas de vocês, essa consulta vai continuar. Por exemplo, teve um sangramento, que tipo de sangramento é esse? É um sangramento só rosado, não tem cólica, então provavelmente é um sangramento de implantação, a gente não se preocupa, mas vai esclarecer, né? Vai conversar sobre os tipos de sangramento, quando é que tem que se preocupar, quando é que tem que procurar a maternidade, quando é que tem que entrar em contato com a gente, né? Então, tudo isso vai ser conversado. Tá sentindo muita cólica? Fiz a ultrassom, tô com 11 semanas e já deu implantação baixa da placenta. Tô com a placenta baixa, e agora? Né? Que é o medo de todo mundo, placenta baixa, e agora? Né? Placenta baixa a gente não se preocupa até 28 semanas, pelo menos, tá? Por quê? Porque o útero, ele é igual sabe um balão de uma bexiga, que muita gente chama bexiga, um balão de festa, que vem com aqueles desenhinhos. Quando o balão tá seco, o desenho tá lá embaixo, né? E quando a gente enche o balão, o desenho vai e sobe e fica bem grande lá em cima, né? A placenta é a mesma coisa. O útero tá pequenininho e a placenta tá aqui embaixo. O útero vai crescer, a placenta vai subir, tá? Então, até o final da gestação, a gente não se preocupa com essa placenta baixa, a não ser que a placenta esteja em cima do colo do útero. Aí sim tem que ter alguns cuidados, tem que ter algumas restrições. Mas tirando isso, não tem muita preocupação com essa placenta no primeiro trimestre, tá? Aí tem as questões de variação hormonal, tô muito irritada, tô muito ansiosa, tô chorando demais, tô num relacionamento difícil depois que descobri a gravidez, tô passando por um problema familiar difícil, enfim. Todas essas questões vão entrar aí nas queixas, né? E nas demandas que vocês vão levar para essa consulta. E outra coisa, peguem logo um caderninho, separem e botem dentro da pasta de pré-natal de vocês. Tem que ser tudo organizado. Descobri o positivo, fiz o primeiro beta, pega uma pasta e coloca o exame dentro. Fiz a ultrassom, coloca dentro. Essa pasta vai lhe acompanhar junto com o cartão de pré-natal, junto com todos os exames, junto com todas as receitas, vai lhe acompanhar o pré-natal inteiro. Então, é muito importante a organização desses documentos desde o início, tá? E só vai terminar quando você chegar da maternidade de volta em casa, certo? E aí, é importantíssimo que esse caderninho esteja dentro dessa pasta. Por quê? Porque vocês vão colocar todas as dúvidas no papel. A única forma de você relaxar em relação a essas questões é colocar as dúvidas num caderninho e levar para a consulta de pré-natal. Ninguém vai achar... Se a pessoa que está fazendo seu pré-natal achar ruim porque você leva um caderninho com as dúvidas, com as perguntas, pode mudar, porque não vai dar certo, tá? Então, o ideal é que anote as questões ou tire o mais rápido possível, tá? E aí a gente vai conversar sobre todas as questões que vocês levam. Sexo na gestação, atividade física, posso pintar o cabelo, posso fazer unha de gel, posso descolorir os pelos,
Posso fazer tatuagem. Deixa eu ver o que mais. Posso fazer depilação a laser. Posso comer isso, posso comer aquilo, posso comer peixe cru. Posso beber 2 golinhos de vinho para relaxar, que eu já adianto que não pode de forma alguma. Não tem flexibilidade, para mim, não tem flexibilidade em relação a álcool na gestação, tá? Não tem. Posso comer ovo de gema mole. Posso viajar de avião. Viagem de avião até que idade eu quero viajar na gestação. Eu posso viajar de avião, eu posso viajar de carro. Enfim, até quantas semanas eu posso. São 1 milhão de dúvidas e outras mais que o povo complica na cabeça de vocês e mais outros pitacos. É normal isso e isso. Tô com muita azia, o menino vai nascer cabeludo, minha mãe disse que isso, o teste disso funciona, o teste daquilo funciona. Enfim, são muitas questões e que vocês vão ficar loucas se vocês não tirarem, tá? Por isso que todo dia, a cada 24 horas, eu renovo minha caixinha de perguntas e não para de encher, porque vocês não param de ter questões, sabe? E para aliviar, só quando alguém alivia o coração de vocês e diz, deixa de ser louca, para de se preocupar com isso, que isso é normal. Né? Então, é importantíssimo essa questão de vocês levarem as queixas, de vocês levarem as demandas de vocês para a primeira consulta de pré-natal, porque já vai aliviar um bocado, já vai tirar um bocado da carga, né? Daí, e de começar esse planejamento todo, né? De se situar, porque a partir do momento que você começa a pensar em todas essas questões que eu falei, você está se situando, né? No rolê ali, você está dizendo, não, peraí, cheguei, deixa eu botar isso aqui, organizar isso aqui, porque senão eu não vou ter sossego. E aí, aos poucos, a ficha vai caindo, sabe? Tem gente que a ficha só cai quando quando a barriga pula, quando aquela barriga já está enorme, quando faz o morfológico do 2º trimestre. Ou então quando faz a ultrassom, que já vê o menino todo formado. Porque quando você vê o saco gestacional com o embrião, é um pontinho, né? O embrião. Às vezes você nem consegue ver direito. Então, o médico diz, não, o embrião tá aqui. Aí você vai olhar a imagem da ultrassom e fica, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Será que isso aqui é o embrião? Nem sabe o que é. Mas aí quando você vai pra ultrassom, que já vê cabeça, tronco, já vê os braços balançando, já vê o menino dando chute, aí a ficha cai, né? Aí a ficha cai valendo, né? E aí, realmente assim, aí a cabeça Aí começa um turbilhão de coisa. Meu Deus, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Tem gente que não dorme, passa a noite inteira rodando na cama, pensando no que tem que fazer. É botar no papel, é começar a organizar. Porque se não começar a organizar de cedo, vai chegar lá no final, vai ser um estresse do cacete. Vai interferir no puerpério, porque quando chega no final a gente tem um monte de coisa para depois do parto, para providenciar, e aí não vai ser providenciado e vai ser o samba do crioulo doido, né? Então, em relação ao 1º trimestre, a descoberta, é isso que eu tinha que falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu falo demais, para variar. Tô com a garganta ardendo já. E quero que vocês sejam bem-vindas, as meninas que estão aí de 1º trimestre. Devem ter chegado há pouco tempo, ou que eram tentantes, ou quem é tentante, né? Guarde essa live, salve essa live aí para consultas futuras. Espero que seja em breve, para quem tá querendo engravidar aí. E simbora, segue o baile, passa rápido e quando a gente se dá conta já tá em casa com o menino nos braços. Tá aí Babi, que não vai me deixar mentir, né? No instante passa, quanto mais pra frente vão surgindo outras demandas pra gente resolver e por isso essas demandas de agora do 1º trimestre não podem ser deixadas para depois. Joia? Beijo grande todo mundo e tá quinta, né? Toda quinta, no mesmo bate local, no mesmo bate horário, 10h07. Beijo, beijo. Tchau, Jordana. Obrigada pela participação. Beijo.